Quando os salmões eram muito abundantes, os ursos pardos, seus principais predadores, os caçavam e levavam o peixe para dentro do ambiente florestal, para evitar competidores ao seu redor. Por lá eles comiam a barriga do salmão, cheia de ovas e muito nutritivas, e largavam as carcaças do animal lá no solo florestal. O que acontece hoje é que nós não temos tantos salmões assim na natureza, e por isso o urso pardo não pode se dar ao luxo de comer apenas a barriga do salmão. Ele tem que comer o peixe por inteiro, e com isso ele não larga a carcaça lá no ambiente florestal. Pesquisas indicam que a queda do número de salmões nos rios tem causado também uma queda da quantidade de nitrogênio disponível no solo florestal, o que impede a renovação das plantas. Eu me chamo Guilherme, eu sou professor de biologia e te convido. Vem comigo! Quando a gente fala de ciclo do nitrogênio, tem estudante que na hora já vai lembrar. Ah, professor, porque esse ciclo é o mais complicado? Ah, porque ele é o que mais cai no vestibular? É o mais cobrado no Enem? E é verdade, é o mais cobrado no Enem, é o que mais cai no vestibular, mas eu discordo que esse ciclo seja o mais complicado. A gente tem que entender ciclos biogeoquímicos sobre um princípio lógico, e é esta lógica que eu quero mostrar para vocês agora. Beleza? Vamos entender, depois no final desse vídeo você me diz se você entendeu ou se você não entendeu. Beleza? A primeira coisa que a gente tem que sacar é o seguinte: para que serve o nitrogênio? Aonde que está o nitrogênio nos organismos vivos? E eu fiz uma listinha aqui para vocês. O nitrogênio está presente nos aminoácidos. O que é um aminoácido? É o constituinte das proteínas. Um aminoácido tem um radical amino, N, nitrogênio, H2. Opa, nós temos nitrogênio no aminoácido, consequentemente, proteínas que são cadeias de aminoácidos também têm muito nitrogênio. Consequentemente, também as enzimas têm nitrogênio, porque afinal de contas, as enzimas são proteínas que desencadeiam atividades catalíticas, são catalisadores biológicos. Óbvio que a gente vai ter aminoácido com nitrogênio e com isso a proteína tem nitrogênio e com isso as enzimas têm nitrogênio. Até aí tudo fácil. Agora eu coloquei aqui para vocês DNA, RNA e ATP. O DNA é constituído por pecinhas diferentes dos aminoácidos, chamadas de nucleotídeos. A gente estudou lá na parte de bioquímica. Cada nucleotídeo tem um grupo fosfato, tem um açúcar e tem uma base nitrogenada, timina, citosina, guanina, adenina, uracila. Essas bases nitrogenadas estão presentes no DNA, com a timina, e no RNA, com a uracila. Beleza, aqui tudo certo, tem nitrogênio. Mas o ATP, professor? ATP é adenosina trifosfato. Tem fósforo e não nitrogênio. Gente, no ATP nós temos uma adenosina, que é uma adenina conjugada com outra molécula. Essa adenina também é uma base nitrogenada. Então, o ATP também tem nitrogênio. E, claro, os excretas. Excretas como ureia, como ácido úrico, como amônia, vão conter nitrogênio. Beleza? Agora, vamos entender o ciclo. A maior parte do nitrogênio que existe no planeta Terra está na atmosfera. 78% da camada atmosférica onde a gente habita, a troposfera, 78% dela é gás nitrogênio. Outros 21% é gás oxigênio. E o restante, o 1% que sobra, é dividido entre CO2, CO, metano, gás hidrogênio e outros gases. Hélio também tem um pouquinho, mas a maior parte é gás nitrogênio. O interessante é que esse gás nitrogênio superabundante na atmosfera não é diretamente assimilável por nós. Isso quer dizer que, quando eu inspiro e encho os meus pulmões, eu estou jogando lá dentro uma grande quantidade de nitrogênio, só que eu não consigo absorver esse nitrogênio. Esse nitrogênio não vai parar na minha corrente sanguínea. As minhas hemácias não são aparadas a conseguir captar o gás nitrogênio. E aí todo o nitrogênio sai quando eu expiro. Como que o nitrogênio chega até um organismo, professor? Ou pela absorção, quando esse organismo é uma planta, ou pela ingestão, quando esse organismo é um animal. Claro, os decompositores também vão assimilar de maneira absortiva. Então eu, animal, preciso adquirir nitrogênio comendo. E é a partir desse ponto que a gente vai entender o nosso ciclo. Vem para cá.
Então nós temos aqui ó, o gás nitrogênio na atmosfera e eu quero resumir o ciclo para vocês em 3 momentos apenas. 3 momentos. Momento de fixação, que estão em setas azuis, momento de nitrificação, que está em seta verde, e a gente tem a desnitrificação, que está nessa seta roxinha. Então, basicamente, o ciclo é isso: fixar, nitrificar e desnitrificar. Guarda isso na sua cabeça, esse é o primeiro passo. O que significa fixar? Fixar nitrogênio é você tirar ele da forma gasosa. Toda vez que um organismo vivo ou um evento natural pega gás nitrogênio e converte ele em uma outra forma que não gasosa, a gente está fazendo um processo de fixação. Essa fixação pode ocorrer através de descargas elétricas. Quando a gente tem chuvas muito densas, com água, gás nitrogênio em meio a essas nuvens, descargas elétricas, a gente vai ter um negócio muito parecido com aquilo que a gente estuda lá na origem da vida. Lembra da origem da vida que formaram lá os coacervados? Beleza, se formam compostos a partir desse gás nitrogênio. Mas que compostos? A amônia. Então, fixar é pegar o gás nitrogênio e converter ele em amônia. Existe a fixação abiótica por meio de descargas elétricas, mas essa não é a mais cobrada. A mais lembrada é a biológica, fixação biológica. E existem 2 formas que são bem importantes para nós. A fixação que depende de leguminosas e a fixação biológica direta por bactérias. Quem são leguminosas? Olha só, leguminosa, pessoal, para a botânica, é toda planta que tem um frutinho do tipo vagem. Uma vagem é um fruto que tem sementes em série, sementes em fileiras. E esse fruto, normalmente, quando maduro, vai se abrir. Quem que é leguminosa, prof? O feijão, que nasce dentro de uma vagem. A própria vagem, a lentilha, a ervilha, o amendoim também é uma leguminosa. A gente tem árvores leguminosas como o angico, como o ingá. Existe um monte de planta leguminosa. Inclusive, pessoal, o símbolo do nosso país, o pau-brasil, é uma leguminosa também. Ela tem um fruto do tipo vagem. Então, ela é uma leguminosa. Ah, professor, mas dá para comer pau-brasil? Gente, esquece aquela ideia de que legume é chuchu, é batata, é cenoura. Legume para botânica é vagem. Tem uma vagem? Então é um legume. Beleza, as leguminosas lá nas suas raízes se associam com bactérias chamadas de Rhizobium. Essa você não vai esquecer, porque bium quer dizer que vive e rhizo quer dizer raiz, ou seja, uma bactéria que vive na raiz. Na raiz de quem, professor? Na raiz das plantas que têm vagem, das plantas leguminosas. Essa parceria é muito interessante, porque as Rhizobiums conseguem alguns nutrientes a partir da planta e conseguem com isso, lá dentro da raiz, a partir da porosidade do solo, conseguem fixar o nitrogênio. O nitrogênio fixado vai se transformar em amônia, vai ser convertido em amônia. É um resíduo do processo de viabilidade, de funcionamento dessa bactéria. E essa amônia vai sofrer processo de nitrificação e com o nitrato formado, a gente vai ter grandes quantidades de nutrientes para essa plantinha. Então é uma parceria bem interessante. A bactéria fica protegida e recebe nutrientes lá na raiz das leguminosas, em contrapartida fixa o nitrogênio e aumenta a quantidade de nitrato disponível no solo, com isso favorecendo a nutrição da planta. Agora, aqui você tem a Rhizobium. Existem também fixações diretas, sem a participação das leguminosas. É o caso da fixação feita por Azotobacter. Azoto, inclusive, pessoal, é a mesma coisa que nitrogênio. Se a gente for falar de nitrogênio lá em Portugal, em português de Portugal, eles não falam nitrogênio, eles falam azoto. Azoto, inclusive, tem a ver com azedo. Alguns compostos nitrogenados são azedos no paladar. Então, as Azotobacter, que são bactérias que convertem em nitrogênio, vão pegar o gás nitrogênio atmosférico pela porosidade do solo e vão se utilizar desse gás como fonte primária de oxidação e geração de energia para poder produzir o seu próprio alimento. São bactérias quimiosintetizantes e, como resíduo, vão liberar amônia. Além da Azotobacter, lembre de algumas cianobactérias. Essas cianobactérias são importantes no ambiente aquático. A gente está falando de terra, mas no ambiente aquático a gente tem a Anabena e tem a Nostoc. Nostoc, inclusive, vai se associar a alguns tipos de pteridófitas de uma maneira bem parecida com as Rhizobium. Beleza? Então, esse é o processo de fixação. Fixação com leguminosas, você já sabe quem que é.
a partir de bactérias chamadas de Rhizobium, aquelas que vivem na raiz, e também temos as Azotobacter, as Anabenas e as Nostoc. A gente vai pegar o gás nitrogênio e convertê-lo em amônia. Agora, cuidado. Às vezes aparece no vestibular, ao invés da amônia, o íon amônio, NH4+. É o mesmo composto com um prótonzinho a mais, um H+. Beleza, NH4+, ou amônia, vai aparecer dessas duas formas no vestibular, está iniciando o processo de nitrificação. Esse composto chamado amônia, ele pode ser absorvido por plantas também, só que ele é super tóxico, ele não é legal para as plantas. Então, dentro do ciclo, a gente tem que convertê-lo em outros compostos. A gente vai pegar essa amônia, vai se utilizar de processos oxidativos, por meio dessa energia de oxidação, a bactéria consegue produzir o seu próprio alimento e gera um resíduo. Que resíduo é esse? O nitrito. Notem que a nitrificação, que eu desenhei em verde aqui para vocês, é dividida em dois momentos, nitrosação e nitratação. São dois eventos, pessoal. Nitrosação é realizado pela nitrosomona, não tem como errar. Nitrosação, nitrosomona, bem fácil. Não esquece, a nitrosomona converte a amônia em nitrito. Só que o nitrito também é absorvível pelas raízes de plantas, com um pouquinho menos de eficiência, só que ela é bem tóxica, ela não é legal para as plantas. Então a gente vai ter mais uma bactéria envolvida, a bactéria que vai pegar o nitrito e converter em nitrato, que é o composto assimilável. Que bactérias são essas? As Nitrobacter, que vão fazer o processo de nitratação. Então cuidado, nitrosação são as nitrosomonas, você não vai esquecer, são as 6 primeiras letras iguais. As Nitrobacter realizam a nitratação. Os dois processos juntos são processos de nitrificação. E aí você tem o nitrato. Nitrato, pessoal, já é assimilável pelas plantas, ou seja, ele consegue ser absorvido, e ele vai parar lá na plantinha, vai ser utilizado para a fabricação de aminoácidos, proteínas, DNA, RNA, ATP, excretas e tudo mais. Excretas não, que a planta não tem esses excretas nitrogenados, mas tudo bem. Os vegetais vão absorver o nitrogênio na forma de nitrato e os animais vão comer o vegetal, adquirindo também nitrogênio. Ótimo. Só que tem um detalhe. Nitrato se acumula bastante no solo. Existe muito nitrogênio na atmosfera, existe muito Rhizobium, existe muito Azotobacter, existe muita formação de amônia, de nitrito e de nitrato. Parte desse nitrato é absorvido pelas plantas. E o resto? O resto fecha o nosso ciclo. Afinal de contas, a gente precisa falar de um ciclo. Tem que ter início, e esse início tem que acabar nele mesmo. O fim, perdão, tem que acabar lá no início. Olha só, esse nitrato é convertido em gás nitrogênio por bactérias chamadas de pseudomonas, que são bactérias que realizam um processo de respiração anaeróbia. Essas pseudomonas, pseudo são falsos, né? Realizam um processo de desnitrificação, que vai pegar o nitrato e reconverter em gás nitrogênio. Só que tem mais uma coisinha para a gente finalizar esse ciclo. Você deve ter visto um pontilhado ali no meio. A amônia não vem só por processos de fixação. A amônia também vem por amonificação, vem por processos de decomposição. Quando essa planta morrer, ou quando ela liberar galhos, folhas, quando esse animal morrer, ou quando ele liberar fezes, urina, pelos, pedaços do seu corpo, tudo isso vai ser decomposto. E os compostos que são decompostos vão gerar amônia. Então você tem duas vias de entrada de amônia no ciclo e uma via de saída para gás nitrogênio. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Ela é um pouco complexa assim, mas diz aí, você conseguiu entender? Sinceramente, eu espero que você tenha gostado dessa aula. E se sim, por favor, dê o seu like, inscreva-se no canal caso você ainda não seja inscrito e compartilhe essa aula com os seus amigos. Isso é uma maneira simples e completamente gratuita de você apoiar um projeto que visa oferecer todas as aulas de biologia do ensino médio a todos os estudantes interessados nessa disciplina no Brasil e, quem sabe, até outros locais do mundo. Dentro de pouquíssimo tempo, pessoal, nós estaremos inaugurando a nossa bioloja e por lá você vai poder encontrar mapas mentais, resumos, apostilas para os principais vestibulares do Brasil e Enem. Assim que estiver disponível, confere lá. O link vai ficar na descrição. Um grande abraço, tchau, tchau!
O ciclo do fósforo não é o mais conhecido dentre os ciclos biogeoquímicos estudados no ensino médio, mas ele merece sim a sua atenção, em especial pelos adubos químicos que têm causado desequilíbrio dentro do ciclo. O principal adubo químico utilizado na agricultura é o NPK, que possui entre os seus componentes fosfato. Fosfato esse que, quando cai no meio aquático, causa sérios desequilíbrios, aumento excessivo de nutrientes, aumento da proliferação de micro-organismos. Eu me chamo Guilherme, eu sou professor de biologia e te convido. Vem comigo! Dentre todos os ciclos biogeoquímicos estudados, com certeza esse é o mais negligenciado. Muitas vezes os professores não dão essa aula e muitas vezes ela sequer aparece nos materiais didáticos. E quando aparece no vestibular, é o terror, ninguém sabe o que responder. Inclusive já apareceu na prova do Enem. Então antes de falar desse ciclo, que é bastante simples, a gente vai conversar a respeito de onde existe fósforo nos organismos vivos. Então vamos lá. Esse fósforo, pessoal, normalmente está sob a forma de fosfato. Esse camarada que você está vendo aqui, ó, fósforo, 4 átomos de oxigênio, ele é um ânion, tá? Um ânion de carga 3-. Esse fosfato está presente no DNA, no RNA e no ATP. Lembra aí, ó, que os ácidos nucleicos, DNA e RNA, são formados por pecinhas chamadas de nucleotídeos. E os nucleotídeos têm na sua composição um grupo fosfato. Você estudou isso na parte de bioquímica. A mesma coisa a gente pode dizer a respeito do ATP. O ATP é uma adenosina trifosfato. Tem uma adenina, tem uma ribose e tem 3 fosfatos. É a moeda energética da célula, o ATP. A gente encontra fosfato também, pessoal, na formação das membranas plasmáticas, os fosfolipídios. O fosfolipídio é um grupo fosfato associado a um composto intermediário chamado de colina e a ela 2 caudas de ácidos graxos. Essas caudas de ácidos graxos vão dar aquela estrutura básica do fosfolipídio. Parece que ele tem uma cabecinha e 2 perninhas. Eles são os componentes das membranas plasmáticas. A gente estudou isso também na parte de biologia celular. O fosfato, pessoal, também está presente na forma de cristais, especialmente o fosfato de cálcio. Fosfato de cálcio que dá muita rigidez ao nosso osso e ao nosso dente. Beleza? Agora vamos entender o ciclo. Super simples. Olha para cá. Tem uma coisa interessante a respeito desse ciclo que difere dos demais. Da água, do oxigênio, do carbono, do nitrogênio. Nesse ciclo a gente não tem uma participação muito grande da atmosfera. Eu suprimi a participação atmosférica. Existem sim algumas atividades industriais que acabam liberando fosfato na atmosfera, que inclusive pode formar compostos ácidos e até chuva ácida, mas eu suprimi porque não é muito importante para nós nesse momento. O ciclo do fósforo se dá através do solo, através de rocha e através da água. Não tem participação atmosférica direta. Olha só, a principal forma do fósforo na natureza é na forma de íon fosfato. Aonde que fica esse íon fosfato? No solo. Existem solos com mais fosfato, existem solos com menos fosfato. De onde vem esse fosfato do solo? Vem da sua gênese, vem da sua formação. Lembre-se que solo é matéria orgânica associado à rocha erodida. Ao longo de milhares e milhares e milhares e milhares de anos, rochas vão sofrendo erosão, vão se desgastando e suas partículas vão formando aquilo que a gente chama de solo, junto com a matéria orgânica que tem por lá. Só que esse processo demora muito tempo e existem solos que vão ter mais fosfato em função da rocha que os deu origem e outros solos que vão ter menos fosfato. Mas lembre-se, uma das formas de colocar fosfato no solo é o processo de erosão rochosa. Ele também pode parar lá dentro da água. Outra forma do fosfato aparecer no solo ou na água é a partir de processos de decomposição. Quando esse animal morrer, quando essa planta morrer, quando esse peixe morrer, eles serão decompostos. Essa decomposição libera fosfatos na água, que são nutrientes importantes para o fitoplâncton que está por aqui
e também para a plantinha. A plantinha consegue absorver esse fosfato e utilizar esse fosfato para a composição das suas estruturas corporais. Quando o animal come o vegetal, ele também se utiliza desse fosfato para a composição das suas estruturas corporais. A mesma coisa acontece na água. Decompõe-se, libera-se fosfato. Muitas vezes a decomposição em determinadas condições ao longo de milhares e milhares de anos pode também formar rochas. Se a gente abafar esse processo e ocorrer um soterramento dessa região, por exemplo, em regiões onde nós temos muita sedimentação, nós podemos sim formar ao longo de milhares de anos rochas. Rochas essas que um dia podem ser erodidas e formar novo solo. Muito bem, ciclo bastante simples. Fosfato vem para o solo por erosão ou por decomposição. Vai aos seres vivos por processo de assimilação realizado pelos vegetais e entra na cadeia alimentar. Agora, professor, tem um negócio aí diferente. O que é esse NPK? É aquele mesmo que eu mencionei na introdução da nossa aula. Aqui você tem nitrato, fosfato e um sal de potássio. É o principal adubo químico utilizado na agricultura. Esse NPK vai enriquecer o solo de fosfatos. Só que muitas vezes, em função de chuvas, muitas vezes em função de processos de lixiviação, o fosfato que está presente no solo pode ser varrido para dentro de um corpo d'água, alterando a concentração de fosfato na água e, com isso, desequilibrando a quantidade de nutrientes por lá. Quando você tem um elevado número de fosfato ou uma elevada concentração de fosfato na água, os primeiros organismos a reagirem a esse elevado número de fosfatos são microalgas e bactérias. As microalgas começam a se multiplicar loucamente, as bactérias começam a consumir esses nutrientes, se multiplicar loucamente e com isso a gente vai baixar o teor de oxigênio dentro da água. É um fenômeno chamado de eutrofização que a gente vai estudar melhor lá na parte de impactos ambientais. Mas o ciclo era esse. Eu espero que você tenha entendido. Simples, né? Eu espero que você tenha gostado dessa sequência de aulas sobre ciclos biogeoquímicos. Se você gostou, por favor, deixe o seu like, inscreva-se no canal caso você não seja inscrito e compartilhe essa aula com seus amigos. Lembre-se que conhecimento não deve ser privado, deve ser compartilhado. Um grande abraço e até a próxima.